Gente, olha eu aqui de novo. Bora lá, né? Eu fiz os vídeos hoje, alguns vídeos, aí falando sobre a minha educação, sobre a formação do meu caráter, de como eu fui educado, como eu fui ensinado, até mesmo religiosamente. E eu tava revendo os vídeos aqui agora, e quando eu mencionei uma palavra lá sobre prostituição espiritual, e quando eu quis dizer sobre essa prostituição espiritual, eu quis expressar o tipo de relação que as pessoas têm em circular por várias religiões. Por exemplo, eu fui educado, eu cresci no cristianismo, eu cresci, meus pais me educaram, me deram essa formação religiosa e formando meu caráter ali com os princípios bíblicos, porque muita gente fala que tem princípio bíblico, né? Ah, porque eu cresci na igreja, coisa assim. Mas quando fala de princípio, é você ter aquilo como base. O princípio ele é a base para que você tome as atitudes em meio à população, em meio à sociedade. É isso que rege o princípio, o caráter de uma pessoa. É ali nas suas ações, no seu dia a dia, com aquilo que você pratica no dia. Porque eu posso falar, eu tenho muito... Muito não, eu tenho assim um certo conhecimento em Bíblia. Eu não conheço a Bíblia totalmente, na sua totalidade toda, né? Mas eu sempre estou lendo, procurando aprender mais e mais. Mas então a gente tem que ter essa base. Quando você tem o princípio, é o que resta. Porque eu já ouvi pessoas falando, eu tenho um princípio religioso, eu sou da igreja, mas eu me prostituo, mas eu bebo, mas eu fumo, mas eu faço isso, eu faço aquilo, eu não cumpro os mandamentos, sabe? E esse princípio básico de amar o próximo como a ti mesmo, eu sempre tive. Eu sempre fui. Hoje minha mãe falou uma coisa até muito interessante comigo. Porque às vezes a bondade se torna bobeira. E a gente, por ser tão bonzinho, a gente é feito de bobo. Que foi o que aconteceu comigo em diversas situações de pessoas que eu relacionei na minha vida. Entendeu? Mas quando eu falei sobre a prostituição espiritual, é de circular por várias religiões. Então, quando eu fui apresentado ao Deus do cristianismo, a Jesus Cristo, a um Deus que faz, um Deus que opera, um Deus que coisa. Quando eu cresci tendo essa base, ali tô falando por mim, nada contra quem tem outra religião, só que eu não quis. Eu fui até convidado a ir a outras religiões. Então tem hora que eu vejo uma pessoa que ela tá assim, uma hora ela tá na igreja, aí outra hora ela sai da igreja, aí ela vai pra outra igreja, ou ela vai pra uma outra religião, que eu não vou ficar citando aqui também religiões, porque esse vídeo não é uma coisa pra afrontar, nem pra querer atingir a crença de ninguém. Eu tô falando do que eu creio, do que eu acredito. Eu não me sentiria à vontade em nenhuma outra religião que não fosse a igreja, né? A igreja protestante. É o que eu sinto à vontade, é o que eu acredito, é o que mantém a minha fé. Se você tem uma outra fé que acredita em outras coisas, é um direito seu, a fé é sua, e essa coisa de religião é algo que não se discute, né? Cada um vive, pratica a religião que quer. Mas eu vejo hoje em dia as pessoas muito desorientadas. Uma hora elas estão numa religião, outra hora elas estão em outra, e elas vão circulando. Assim, às vezes a gente não consegue nem acompanhar, que elas vão por tantas religiões em tão pouco tempo, que a gente não consegue nem acompanhar, porque são pessoas que não tiveram uma base ali. Elas não creem muito daquilo. Porque quando você acredita numa coisa, você vai com aquela coisa até o fim, sabe? Você morre acreditando naquilo. Quando você acredita de fato, você tem certeza. Não é só acreditar, ter certeza. Então eu sempre tive essa certeza de que há um Deus que olha por nós, um Deus que tem misericórdia, um Deus que nos abençoa, né? Mas um Deus também que permite que a gente viva certas coisas. Eu tive que passar por tudo isso que eu passei hoje, com a cabeça que eu tenho, com todos esses anos que eu tenho de vida. Eu entendo, eu já cheguei a questionar muito a Deus. Por que eu tô passando por isso? No ano passado mesmo, eu fiz questão, meu Deus, eu não acredito que eu tô passando por isso. Mas tudo isso foi necessário que eu passasse. Deus permitiu para que eu tivesse essa compreensão de que realmente existe um Deus. E Deus permitiu para que Ele pudesse me salvar, me resgatar, me restaurar, né? Mudar e transformar a minha vida. Mas a gente tem que saber em quem a gente acredita. Porque muita gente fala que acredita em Deus, e vem uma primeira oportunidade, a gente larga Deus e procura um outro Deus para poder seguir.
Eu nunca quis. Mesmo quando eu me afastei, quando eu estava longe, eu não quis. Porque era algo meu. Eu falei, não, eu conheço, eu fui ensinado de uma maneira. Então, isso é muito importante, essa formação dentro da nossa casa. Eu, graças a Deus, eu tive ótimos pais que conseguiram me dar isso, sabe? Me passar valores essenciais para a vida. E por ter tantos esses valores de amar o próximo, de amar a Deus sobre todas as coisas, de não roubar, de não matar, de não mentir, de não lesar o outro, sabe? Eu acabei sendo feito de bobo por muitas pessoas, porque as pessoas enxergaram isso como uma fraqueza, né? E elas até falam que eu sou fraco por conta disso, por eu não planejar, por eu não ficar, eu não fico feliz, gente, quando alguém demitido de um emprego. Quando eu tô trabalhando com uma pessoa, a pessoa é demitida, eu não fico feliz. Eu não fico pensando em mentir a respeito de ninguém. Se alguém me pedir, por exemplo, chegar perto de mim, na mente de fulano para meu benefício, falar uma mentira. A verdade, ela tem que ser dita, doa quem doer. Sabe? E as pessoas querem prejudicar pessoas honestas, pessoas direitas, pessoas com caráter, e os mau caráter sobressair, porque é isso que acontece. As pessoas fazem tudo de errado e elas querem que a culpa caia sobre você. É sempre assim, isso é uma falta de caráter, sabe? Eu muitas vezes não compreendia todos aqueles ensinamentos que meu pai e minha mãe davam. Eu achava que eles eram muito duros comigo em relação à vida. E por todo o ensinamento ainda eu não... Toda essa base que eles me deram, eu não estava preparado para viver mundo afora, porque eu não sabia que as pessoas eram tão cruéis, que as pessoas eram tão más, que o mundo era dominado por tanta maldade assim, que as pessoas eram tão interesseiras, que elas eram tão exploradoras, que elas riem, elas te abraçam, elas vão na sua casa, aí você as alimenta, você dá da sua bebida, você deixa até elas dormirem na sua casa, e depois elas falam mal de você, elas falam que você não presta, sabe? Você vai lá, ajuda, você estende a mão, você é companheiro, você fortalece, você vai lá, você paga as coisas, sabe? E aí ninguém paga nada pra você, ninguém te ajuda quando você fala que tá sem dinheiro, ninguém, ó, não quer nem saber se você tá doente, ninguém vem nem na sua casa, não quer saber. Mas aí quando você pega o carro pra sair, pra coisa, ver lá um videozinho seu, todo mundo quer te mandar mensagem, onde você tá, que não sei o que tem, que é isso. Então eu mesmo assim, eu não estive preparado. Meu pai falou, você não tá preparado pra viver, mas eu quis. Foi bom? Não foi bom. Por um lado, foi bom. A única coisa boa que eu tirei foi toda essa experiência. Eu pude ver e sentir com meus próprios olhos a maldade das pessoas. E é o que a Bíblia fala, não confiar tanto nas pessoas, não acreditar tanto, sabe? E estar sempre preparado, esperando o pior, uma rasteira ali todo dia, principalmente em ambiente profissional, o que mais acontece nessas coisas. Mas também a gente toma rasteira de pessoas que dizem que são nossos amigos. Eu preferi me afastar de todo mundo. Eu cheguei num ponto que eu falei, ai, eu sou muito diferente. Falei, eu sou muito diferente, meu pensamento é muito diferente das pessoas. Então, se eu tiver que sair e pensar um mal e a pessoa virar as costas e eu falar mal, eu prefiro ficar dentro da minha casa. Sabe, a melhor coisa que me ajudou nisso foi ter cachorro, ter pet dentro da minha casa, sabe? Eu prefiro ficar com meus pets aqui, sabe? Sem me contaminar com essa maldade, mantendo o meu caráter, mantendo a minha integridade física, mental, sabe? Mantendo os meus princípios, os valores que meus pais passaram, meus pais sempre procuraram me dar não só falando comigo, mas mostrando como exemplo, como é uma vida de caráter, sabe? Uma vida de retidão. Eu não posso falar da minha família, de falhas de caráter a respeito deles, porque eles não me passaram nada disso. Eles me ensinaram sempre a ser uma pessoa trabalhadora, mesmo quando eu não queria. Já falei aqui nos vídeos, eu não queria. Minha mãe falava, vai trabalhar, tem que acostumar cedo pra trabalhar, porque depois que o corpo já estiver cansado, você não consegue, entendeu? Meu filho, você não pode mentir, você não pode roubar, você não pode lesar as outras pessoas, você não pode abusar de alguém, você não pode se aproveitar das pessoas. E tudo isso que meus pais falaram que eu não podia fazer, as pessoas sabem que elas fizeram isso comigo, elas se aproveitaram disso, entendeu? Mas eu agradeço a Deus por ter confiado nisso aqui na palavra. E mesmo passando por tudo isso, Deus nunca me desamparou. Deus nunca deixou que nada acontecesse de pior comigo aí, vivendo pelas ruas afora. Deus me guardou. E é essa promessa, e é isso que eu quero passar para você, que quando você confia em Deus, mesmo quando a gente está no vale da sombra da morte, o Senhor, Ele guarda e Ele protege a gente. Então você tem que confiar.
confia na palavra, leia a Bíblia e procure cumprir os mandamentos do Senhor, que você vai ser bem sucedido na sua vida.